Olá pessoal, meu nome é Eduardo e eu vou fazer a questão 2.61 do livro B. Dois cabos ligados em C são carregados como mostra a figura. Sabendo que a tração máxima admissível em cada cabo é de 800 newtons, determine a maior intensidade da força P que pode ser aplicada em C e o correspondente valor de alfa. Vemos que no desenho do livro ele diz que a tração máxima desses dois fios aqui é 800. Então o primeiro passo é desenhar o diagrama de corpo livre. Desenhando as forças, a força de tração desse fio e a força de tração desse fio. A força P e o alfa. Existem dois jeitos de fazer essa questão. Uma pela lei dos senos e outra decompondo as forças e fazendo um somatório de forças. Primeiro eu vou mostrar como se faz pela lei dos senos. O primeiro passo é formar um triângulo com essas forças aqui. Movendo cada vetor sem mudar o seu sentido, só movendo de forma espacial, a gente cai nesse triângulo aqui. Onde aqui é essa força, aqui é a força P e essa força aqui é essa outra força aqui. O método da lei dos senos, por ser mais pequeno, mas envolve muita relação com ângulos. Dado esse triângulo aqui, a gente sabe que o ângulo desse vetor, que é no caso esse aqui, ó, é 50. Se a gente pegar ó, desse mesmo desenho aqui, a gente sabe que esse ângulo aqui é 50. O ângulo de P, a gente sabe desse outro desenho aqui que é alfa, que esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui, ó, desse outro vetor, desse vetor aqui, ó, a gente sabe que é 35. A gente coloca aqui, ó. E agora é achar os ângulos. A gente não tem esse ângulo aqui e nem esse. Como esse triângulo tem um lado que é 800 e esse outro lado que é 800, a gente vai usar a regra do triângulo isósceles. A regra do triângulo isósceles diz que quando esses dois lados são iguais, esses ângulos aqui da base são iguais. É como se a gente visse um triângulo. Assim, como esses dois lados aqui iguais, esses dois ângulos aqui são iguais. Ou seja, aqui é θ, então aqui também é θ. Sabendo desses dois ângulos já, a gente tem que achar esse ângulo aqui interno. A gente sabe que esse ângulo aqui é 35. Então, pela regra, a gente sabe que esse daqui também é 35. E como esse daqui é 50, pela regra do alternos internos, ou seja, esse ângulo aqui é o mesmo ângulo desse ângulo aqui. Porque essas duas retas aqui de referência são paralelas. Então esse ângulo aqui também é 50. Ou seja, somados dá 85 graus. Sabendo esses ângulos, agora a gente vai fazer a relação. A gente sabe que um triângulo, a soma dos ângulos internos é 180. Então a gente cai nessa equação aqui, ó. 2 vezes o θ, já que eles são iguais, fica 2 vezes o θ mais 85, que é esse ângulo aqui, tem que ser igual a 180. Jogando 85 para cá e subtraindo 180 vai dar 95. Passando 2 dividindo, a gente acha que o θ é 47,5. Agora a gente tem que achar o módulo do vetor da força P. Como a gente já tem um ângulo, ou seja, a gente vai precisar agora usar a lei dos senos e dos cossenos.
A lei do seno e do cosseno diz que o módulo desse vetor, dessa linha, dividido pelo seno do seu ângulo oposto, é igual ao módulo de qualquer uma dividido pelo seno do ângulo oposto. Ou seja, o módulo de A dividido pelo seno desse ângulo oposto dele é igual ao módulo de B dividido pelo seno do seu ângulo oposto, ou o módulo de C dividido pelo seno de θ. Eles têm que ser iguais. Então a gente usa dessa regra para dizer que o P dividido pelo seno do seu ângulo oposto, que é 85, é igual a 800, que é um módulo desse, dividido pelo seu ângulo oposto, que a gente já tem o θ. Então fica P sobre seno de 85 é igual a 800 sobre seno de 47,5. Resolvendo essa conta, passando o seno de 85 multiplicando, a gente acha que o módulo de P é 1080,94 newtons. Como a gente tem todos esses ângulos, achamos o P. Agora falta achar esse ângulo alfa aqui, ó. Falta achar esse ângulo alfa. A gente sabe que o ângulo total dessa reta aqui, ó, completo, é 180. A gente tem o ângulo 50, a gente tem o θ e agora falta só achar o alfa. A gente sabe que para ele dar completo, o alfa mais o somado com o θ mais o 50 tem que dar 180. Então a gente vem alfa mais 47,5, que é o θ, mais 50 tem que ser igual a 180. Passando esses dois subtraindo para o outro lado, a gente vai achar que o alfa é 82,5. Então terminamos a questão pela lei dos senos. Agora a gente vai resolver a questão fazendo a decomposição dessas forças e fazendo o somatório. Como esse ponto aqui está em equilíbrio, a gente supõe que todas as forças em y e todas as forças em x são iguais a zero. O primeiro passo é decompor todas essas forças. A gente tem o módulo e os seus ângulos. A primeira, F, eu vou chamar essa força daqui de A e essa força daqui de B. Esse vetor daqui de B e esse vetor daqui de A. O módulo da força em A é 800. E a gente para decompor ela em x, o que quer dizer? Que existe um vetor aqui, ó, em x e um vetor aqui em y. Como a gente sabe, a gente tem esse ângulo aqui, ó, para determinar qual vai ser a multiplicação, se vai ser cosseno ou seno. Como a gente quer achar o x é esse daqui de baixo, o vetor dele em x. E a gente sabe que a forma do cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então a gente supõe que esse daqui é com cosseno, já que o cateto adjacente desse ângulo aqui é esse. E o seu cateto oposto é esse. Então a gente multiplica o módulo vezes o cosseno de 35 e a gente vai achar o x. Como ele está apontando para a esquerda e eu estou adotando o vetor para cima positivo, para baixo negativo, para a esquerda negativo e para a direita positivo. Então a gente coloca um menos aqui só para representar o sentido dele, que é para a esquerda. Aqui a gente faz pelo seno, já que o y vai ser o seu cateto oposto desse ângulo aqui, ó. Já que a forma do seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Depois vamos decompor o FB, que vai ser do mesmo jeito. Vai ter um vetor aqui em x e um vetor aqui em y. E vai ser do mesmo jeito. O vetor oposto, o adjacente aqui, ó, é o x. Então o x vai multiplicar pelo cosseno de 50, que é esse ângulo aqui. A gente acha 514,23 newtons. Ele é positivo porque está para a direita. Do mesmo jeito, o FBY multiplica pelo seno e vai dar positivo, pois ele está para cima. Agora vamos decompor o P. Como a gente não tem o valor exato de P, a gente bota o módulo de P vezes o cosseno de alfa, para a gente decompor, que vai ter um vetor Px aqui e um vetor Py para cá. Ou seja, o cateto adjacente aqui, ó, é o x. Então a gente multiplica pelo cosseno de novo. Cosseno de alfa, já que a gente não tem um ângulo.
E o PY vai ser menos o módulo de P vezes o seno de alfa. Ele é menos porque ó, a coordenada, o vetor Y aqui ó, vai estar para baixo. Agora a gente vai fazer o somatório de forças em X. Como está em equilíbrio, o somatório em forças em X tem que ser igual a zero. Ou seja, qual é a primeira força X? F de A, menos 655,32 N. A gente coloca o F de BX, 514, a gente vai colocar ele positivo. Menos 655 mais 514, mais o P vezes o cosseno, que é o PX, igual a zero. Fazendo essa conta aqui ó, e jogando para o outro lado, nessa conta aqui vai dar menos 141,09. Quando a gente jogar para o outro lado vai ficar positivo. Ou seja, vai ficar P vezes cosseno de alfa igual a 141,09. O P vai ser, a gente isola o P e vai achar 141,09 sobre cosseno de alfa. Já já a gente vai usar esse módulo, essa fórmula de P. Agora a gente vai fazer o somatório de forças em Y igual a zero, já que ele está em equilíbrio. A primeira força é 458, que é o FAY. Bota aqui ele positivo. Mais a segunda força em Y, que é FBY, 612,84. E a terceira força, que é o PY, como ele está negativo, porque o vetor está para baixo, a gente coloca menos P vezes o seno de alfa, igual a zero. Resolvendo essa soma aqui, ó, vai dar 1071,7. Aí a gente vai pegar ele e jogar para o outro lado negativo, esse 1000. Como vai ficar menos e menos do outro lado também, a gente multiplica por menos 1 para cancelar os dois sinais de menos. Ou seja, vai ficar P vezes o seno de alfa é igual a 1071,7 positivo. Como a gente achou antes o P aqui, ó, que eu disse que ia usar, a gente substitui esse P nessa fórmula aqui, ó. Nesse lugar aqui. A gente coloca 141,09 sobre o cosseno, multiplicando o seno. Aí eu já coloquei o cosseno aqui embaixo, que depois a gente vai simplificar. Isso tudo igual a 1071,7. Como aqui a gente já pode, como aqui está multiplicando, eu já posso jogar ele para o outro lado dividindo. Que vai ficar 7,6 essa divisão. Desse 1000 por esse 141,09. Seno sobre o cosseno é a tangente, pela fórmula. Então a gente fica com a tangente de alfa é igual a 7,6. Então, a gente jogando a tangente para o lado de lá invertido, virando um arco tangente de 7,6. Ou seja, vai ficar, a gente isola o alfa, vai ficar alfa é igual a arco tangente de 7,6 e a gente vai achar o ângulo de alfa, que é esse ângulo aqui, ó. Pronto, agora a gente já tem o ângulo de alfa, a gente já pode pegar ele e substituir para achar o módulo de P. Como a gente já tem essa fórmula aqui separadinha, é só colocar o alfa aqui e resolver essa conta que a gente vai achar o módulo de P. Essa conta aqui, ó, 141,09 sobre cosseno de alfa, que é 82,05. Esse resultado vai dar 1080,93, que é o módulo de P. Deu uma diferença muito pouco aqui, que o outro deu 94, mas tá certo. Só questão de arredondamento. Então é isso, essa foi a resolução da questão 2.61 do BIR.